E aí galera, beleza? Eu sou o Yuri do canal Além do Código e hoje eu venho trazendo para vocês o sexto episódio da introdução à API. Bom, nesse episódio a gente vai começar a configurar o banco de dados, que vai ser o MongoDB, né? Como vocês já sabem. Bom, eu vou entrar aqui no CMD, né? No prompt de comando, vou entrar na pasta da nossa API, né? Que é API o nome, que está dentro da área de trabalho, né, dentro do desktop. E aqui dentro eu vou colocar code ponto. Opa, code ponto. O que esse code ponto vai fazer? Ele vai entrar no VS Code, né? Já vai entrar no VS Code dentro dessa pasta aqui, né? Isso aqui vocês já viram lá nos episódios anteriores, né? Tá, por enquanto eu vou minimizar aqui o prompt de comando, porque a gente não vai precisar, tá? Tá, primeiramente aqui no VS Code eu vou criar uma nova pasta aqui dentro do CRC, né, que vai ficar armazenando toda a nossa aplicação. Eu vou colocar, o nome da pasta vai ser DB, que é de database, né, banco de dados. E dentro dessa pasta DB eu vou criar um novo arquivo chamado DB também, db.js. E vai ser aqui dentro que a gente vai armazenar todas as configurações do Mongoose, né, que vai ser o módulo que a gente vai usar para conectar o nosso banco de dados. Tá, primeiramente a gente vai importar o Mongoose. Para a gente fazer isso, vocês já sabem, né? A gente tem que usar o const. Eu posso colocar o nome da variável que eu quero e vai ser igual ao require. E aqui dentro eu coloco o nome do módulo que eu quero, né? Que é o Mongoose. A gente já baixou o Mongoose, lembram? Lá no segundo episódio, se não me engano, ó, ele está aqui, ó. A gente já baixou, então não vou me preocupar em ensinar a baixar módulos nesse episódio, tá? Tá, agora nós precisamos conectar o nosso banco de dados. Para a gente fazer isso, a gente vai chamar a variável mongoose e vai chamar um método chamado connect. Ó, ponto .connect. O mongoose, ele é uma classe, tá, gente? Ele está em azulzinho assim, então quer dizer que ele é uma classe. E dentro de classes tem os métodos, né, que são as funções dessa classe. E a gente vai usar o connect para poder conectar o nosso banco de dados. Tá, o primeiro parâmetro vai ser a porta do banco de dados, que vai ser assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Depois vocês copiam aí. Vai ser mongodb, db dois pontos barra barra local host barra adc traço API. O que eu estou fazendo aqui? Bom, eu estou criando um novo database dentro do meu computador, porque esse ADC API vai ser o nome do database que eu quero. Então, todas as informações que eu salvar dentro do database nessa API aqui, vai entrar para o ADC API. E esse ADC API está na nossa máquina, né, que eu coloquei aqui, ó. MongoDB, dois pontos barra barra localhost. Então, isso quer dizer que vai estar conectado dentro da nossa máquina. Tá, o segundo vai ser um objeto. Tá? Então, eu venho aqui, coloco vírgula, né, porque para separar os parâmetros, e eu coloco entre chaves, que é um objeto, né? E dentro desse objeto eu vou colocar as configurações de conexão. Eu vou colocar uma que vai ser o use create index true. Depois talvez o Mongoose ele peça para a gente colocar mais coisas aqui dentro, tá? Mas agora eu só vou colocar isso. Esse use create index ele é importante colocar porque ele vai melhorar na performance do nosso banco de dados, tá? Então, não deixe de colocar isso aqui. E talvez, como eu já falei para vocês, se o Mongoose pedir para a gente colocar mais configurações aqui dentro, a gente faz isso, tá? Mas agora eu só vou colocar isso, porque esse é o necessário por enquanto. Tá, agora quando conectar, eu quero que envie uma mensagem que deu certo ou não, tá? Então, para fazer isso, eu vou usar o then. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele vai fazer isso para a gente. Ó. Eu vou colocar .then. E dentro desse then, a gente vai colocar uma função, tá? Aqui eu vou colocar uma arrow function mesmo, para ficar mais fácil, tá? O then, ele vai rodar logo depois que fazer a função principal, que é esse connect, né? Então, quando fazer esse mongoose.connect, vai vir para esse then, beleza? Então, quando chegar nesse then, eu quero que dê um console log, para mostrar se deu certo. E eu quero, nesse console log, eu vou colocar assim, ó, mongo connected. Certo?
Então, ó, quando o mongoose.connect, se ele der certo, ele vai cair nesse ponto .den. E se cair no ponto .den, ele vai rodar uma função que está chamando um console log, né? Então vai dar um console log com essa mensagem aqui que eu escrevi. E se der errado, eu quero que envie uma mensagem também. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar o cat, o ponto cat. Esse cat vai ser basicamente igual ao den. Só que a função que a gente vai passar dentro, que é isso daqui, ó, vai receber um parâmetro, que vai ser o parâmetro error, né? Error. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Depois do ponto .den vem o ponto .cat. Aí, como eu falei para vocês, esse ponto .cat ele vai receber um parâmetro, né, que é o error. E aqui eu vou passar a função também. Isso aqui é arrow function, tá? Só que a gente não precisa colocar esses parênteses, tá? Se você quiser, coloca, mas aqui eu acho melhor, como é só um parâmetro, não precisa, tá? E se der errado, eu quero que dê um console log no erro que deu, né? Então a gente dá um console log no erro. Então, ó, quando o Mongoose fizer essa função aqui, connect, se deu certo, ele vai cair aqui no ponto .den e vai dar um console log de Mongo connected. Se der errado, ele vai cair aqui no cat, e esse cat vai vir o erro que deu. E aí a gente dá um console log nesse erro. Tá, agora eu vou exportar esse arquivo para eu poder usar ele em qualquer lugar do meu projeto. Para a gente fazer isso é bem simples, tá? A gente coloca assim, ó, module u.exports. Tá. E aqui vai ser tipo uma variável, né? E aqui dentro vai ser o que eu quero importar ou exportar que está aqui. E no nosso caso vai ser o Mongoose, né? Que a gente está conectando ele aqui. Então a gente passa Mongoose. Simplesmente, com essa linha aqui a gente pode importar esse arquivo em qualquer lugar do nosso projeto aqui, tá? Então, beleza. Agora a gente já configurou o Mongoose e a gente precisa criar os models. O que é um model, Igor? Bom, os models vão ser as informações que a gente quer no nosso banco de dados. No nosso caso vai ser somente o dos posts, né? Mas poderia ter vários outros, né? Tipo, quantos você quiser, na verdade. Vai, por exemplo, ter um model de usuário, um de categorias e muito mais, né? Aí você vai fazendo conforme a sua necessidade. No nosso caso, vai ser só um model, que vai ser o dos posts, né? Como eu já falei para vocês. Bom, eu vou criar uma pasta aqui para poder armazenar esses models, né? Que vai ser o nome de models mesmo. Tá, aqui dentro desses models, eu vou criar os arquivos que vai armazenar os models. Então, como a gente vai precisar só de eu venho aqui e vou criar um model chamado posts, né? Posts. E dentro desse arquivo aqui, a gente vai configurar o nosso model de posts. Então, a gente coloca posts.js. Tá, se a gente precisasse criar outros models, a gente vinha aqui e colocava o nome do outro model, beleza? Mas como a gente não vai usar, então a gente só coloca mesmo. Tá, agora dentro dos posts, a gente vai precisar chamar o arquivo configurado do banco de dados, né? Que é esse aqui, ó. A gente acabou de exportar ele aqui, né? A gente acabou de salvar ele. E a gente precisa importar ele aqui nos posts. Para fazer isso, vocês já sabem como é, né? A gente precisa colocar dentro de uma variável. Eu vou colocar de Mongoose também, que vai ser igual a require. Require. E aqui dentro eu vou colocar o caminho dessa pasta aqui, ó, do DB, que vai ser ponto barra. Esse ponto barra ele vai sair de uma pasta, né, que a gente está no arquivo posts. E esse post está dentro do models. E a gente precisa sair desses models, né? Então, para a gente fazer isso, a gente coloca assim, ó, 2 pontos, barra. Aí depois aqui, a gente seleciona a pasta que a gente quer, que vai ser db, né? Que é onde está o nosso arquivo configurado, barra db. A gente não precisa colocar o .js, porque o require, ele já sabe que é .js, porque ele é do Node, né? Então, não precisa colocar. Agora a gente precisa criar o nosso esquema. Mas o que é esquema, Igor? Bom, para cada model a gente vai precisar criar um esquema, tá? E dentro desse esquema vai ter as informações do model. Por exemplo, nesse model de posts, o que a gente quer? Bom, a gente quer as informações, ó, a gente quer o título, né?
vai ser o título do post, o conteúdo do post, que vai ser um texto também, e a data de criação. Então, vão ser 3 informações que vai estar dentro do esquema. Beleza? Bom, o nosso esquema vai estar dentro de uma variável, tá, gente? E o nome dessa variável vai se chamar... eu vou colocar aqui, ó, de post esquema, tá? Eu coloquei esse nome porque vai ser o esquema dos posts, então vai ser post esquema, beleza? E aqui dentro a gente vai chamar o mongoose, né, que a gente fez o require aqui em cima, né, e colocou dentro dessa variável chamada mongoose. Então a gente coloca mongoose e a gente vai chamar um método desse mongoose, tá? Tá, e o método vai ser chamado esquema. Ok? Tá. E aqui, antes da gente fazer o resto, a gente precisa colocar assim, ó, aqui, new. Por que esse new? Porque isso daqui é uma classe e a gente está chamando um método. E a gente está criando um novo esquema. Então, a gente precisa colocar um new aqui na frente, beleza? Então, depois que a gente já fez isso, aí a gente pode colocar as informações que vai ter aqui dentro. Tá, e dentro do esquema a gente vai colocar as informações, né, que eu quero que seja o primeiro, eu quero que seja o title, que é o título. Então ele vai ser um objeto, né? Então eu coloco title, 2 pontos, aí eu abro chaves. E dentro dessas chaves eu coloco qual vai ser o tipo do title. Vai ser number, vai ser boolean, vai ser o string no nosso, tá? Que é string? String é isso aqui, ó. Não é código, tá? É algo escrito, beleza? E eu vou colocar mais uma configuração aqui no title que vai ser... Eu quero que o title seja obrigatório, tá, gente? Eu não quero que possa criar um post sem colocar o title. Então, para a gente fazer esse campo aqui obrigatório, a gente coloca assim, ó, required igual a true. O que isso quer dizer? Que vai ser requerido, né? Esse valor aqui padrão é false, tá? Então, a gente precisa setar isso daqui. Então, ó, required igual a true. Então, o title vai ser obrigatório, tá? No title, vai ser só essas duas configurações que eu vou colocar. O type que vai ser string, né? Vai ser algo escrito. E vai ser obrigatório. Tá, agora a gente vai para o content. Opa, content. Aí, aqui no content vai ser a mesma coisa, a gente vai passar um objeto, né? Eu quero que o tipo seja string também. Eu quero que seja um texto, tá? Então, eu venho aqui e coloco type string. E eu também quero que o content seja obrigatório, né? Porque eu não quero que a pessoa possa fazer um post sem conteúdo, né? Porque senão ficaria estranho. Então, eu vou colocar aqui o required como true também. Bom, a gente colocou as duas principais informações, né? Que é o title e o content. Agora falta a data de criação. Então, para a gente fazer isso, é a mesma coisa que esses daí de cima. E eu vou colocar o nome de created. O nome vai ser created at, tá? Porque vai ser criado em... Aí a gente coloca a data aqui dentro. Bom, type na data não vai ser string, tá, gente? Porque não vai ser string, né? É uma data, né? Então, o type tem que ser date. Então, se eu colocar type date, porque vai ser uma data. E aqui, gente, eu não vou colocar como obrigatório, porque a API já vai fazer isso automaticamente. Então, a gente não vai precisar enviar nada para a gente colocar a data, tá? Então, como que eu faço para passar um valor padrão aqui em cima? Opa, aqui dentro, como que faz? A gente precisa colocar assim, ó, default. Opa, default. O que esse default vai fazer? É o valor que a gente colocar aqui, ó, se eu colocasse oi, o created at, quando eu criar um post, o created at, ele vai estar dentro do post, só que ele vai ter um valor padrão, que vai ser oi. Então, a gente não precisa enviar nada para o banco de dados. O banco de dados já sabe o que colocar. E no nosso caso vai ser a data de agora. Então, vai ser date.now. Esse date.now ele é uma classe do JavaScript, tá? Então, o date.now ele vai pegar o exato momento que esse método for chamado. Então, quando for criar um novo post, o now ele vai pegar o exato momento em que o post for criado, tá? Então, essas são as 3 informações que a gente quer no nosso post.
beleza? Bom, aqui o nosso esquema, eu acho que a gente já acabou de fazer. Como vocês podem ver, não é difícil, tá, gente? Se eu quisesse colocar mais um campo, eu posso colocar, eu posso vir aqui e colocar, não sei, usuário. Usuário. Aí aqui dentro a gente pode passar o usuário que criou esse post, tá? Mas nesse curso eu não vou fazer isso porque senão ficaria muito mais complexo, tá? Agora, gente, a gente precisa declarar esse esquema como um model, tá? Porque aqui é só o esquema do post, né? Aqui é só as informações que vai ter. Agora a gente precisa colocar esse esquema como um model. Para a gente fazer isso, eu vou criar uma nova variável chamada post, tá? Aqui eu posso colocar como post só. E aqui a gente vai receber um método do Mongoose, tá? Então a gente coloca aqui, ó, Mongoose, que é o que a gente importou aqui em cima, tá? E esse método vai chamar model, simplesmente, tá? Então eu venho aqui e coloco ponto model. Tá, o primeiro parâmetro vai ser o nome do model que a gente quer, tá? E o nome que a gente quer vai ser post mesmo, tá? Então é bem simples, é só post. A gente coloca entre string, tá? E o segundo vai ser o esquema que esse model vai ter, que vai ser o esquema que a gente acabou de criar aqui em cima, que é o post esquema. Então a gente vem aqui e coloca post esquema. Bom, agora a gente já setou o model, para vocês verem como é simples trabalhar com Mongoose, tá, gente? Então agora a gente precisa exportar esse post, né? Porque se a gente não exportar, como que a gente vai colocar aqui nas rotas? Então, para a gente fazer isso, vocês já viram como é. A gente precisa colocar assim, ó, module.exports e o nome da variável que a gente quer exportar, né, no caso, que vai ser o post. Então, vem aqui e coloco post. Bom, agora essa variável aqui eu posso usar no meu projeto inteiro, tá? Onde eu quiser. Tá, agora que a gente já exportou, a gente precisa importar aqui no app, né? E começar a usar o post, né? Mas nessa aula vai ser só isso, tá, gente? A gente não vai precisar ligar o nosso server. Bom, galera, agora o nosso banco de dados está definido, tá? Agora só falta a gente colocar os dados dentro do banco de dados, né? Porque a gente já definiu tudo, já setou tudo, configurou tudo certinho e agora só falta a gente usar. Mas por essa aula vai ser só isso, tá? Porque essa aula já está ficando grande e eu te vejo na próxima aula. Essa aula foi só para a gente configurar o nosso model, nosso banco de dados, né? E nas próximas aulas a gente já vai começar a criar as rotas de verdade, tá, gente? Isso daqui talvez a gente vai apagar lá para o final do curso, porque a gente não vai usar, né? Aqui é só umas rotas de teste, né? E no próximo vídeo a gente já vai criar a rota de post, tá, gente? De criar um novo post. Olha que interessante. Então, gente, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like aí e continue acompanhando essa playlist aqui de introdução à API, tá? Então, é isso. Falou!